porque Deus, Ele reverteu a minha situação financeira, Deus restaurou o meu casamento, eu tenho muitos privilégios. Então você, na medida do possível, vai trazendo informações da sua percepção acerca de Deus. Mas veja, aquilo que você conhece sobre Deus, guarde bem, por mais legítimo e verdadeiro que seja, aquilo que você tenha experimentado com o Senhor, por mais verdadeiro que seja, não representa tudo aquilo que o Senhor é. Repito, o que você conhece sobre Deus, por mais verdadeiro que seja, não representa tudo aquilo que o Senhor é. Por isso, Paulo fala na primeira carta aos Coríntios que nós conhecemos em parte e por isso profetizamos e ensinamos em parte. Talvez então a pergunta mais relevante para esta noite seja: o que você conhece sobre Deus? O que você conhece sobre Deus, complementando-se também com isso, se aquilo que você conhece sobre Deus, guarde bem, é suficiente para gerar em você a salvação. Será que aquilo que você conhece sobre Deus é suficiente para que você desenvolva a salvação? Porque veja, nós temos histórias na Bíblia de pessoas que tiveram experiências com o Senhor, de pessoas que sabiam sobre o Senhor, mas nem por isso tiveram uma experiência da fé redentora, salvífica. Não encontraram a salvação. É o caso, por exemplo, de Labão. Labão é o sujeito que reconheceu que Deus o abençoou por conta do Deus de Jacó, que era o Deus de Isaac, que era o Deus de Abraão. Ele diz: olha, eu sei que eu fui abençoado por conta do seu Deus. Quando sai em perseguição de Jacó, ele tem uma experiência com o Senhor que diz para ele: olha, você não toque no meu servo. Então ele conversa com Deus, sabe quem Deus é, e ainda assim Labão não conquistou, melhor dizendo, a fé redentora. Balaão, por exemplo, a história de Balaão é muito curiosa, porque você vê Balaque querendo encantar feitiço contra Israel e convoca Balaão como sendo um vidente, um profeta. Chama Balaão, Balaão vê uma jumenta falar, Balaão vê o anjo do Senhor, Balaão obedece ao Senhor e nem por isso chegou à fé salvadora, nem por isso conseguiu alcançar a fé salvífica. Por isso, a importância daquilo que estou falando hoje, que a gente está conversando, diz respeito à sua salvação. Cara, para prestar atenção. Você está aqui hoje e eu estou propondo para você que você reflita se aquilo que você sabe sobre Deus tem sido suficiente para que você alcance salvação. A Bíblia diz que existiu um cenário trágico de pessoas que juravam que aquilo que elas conheciam sobre Deus era suficiente, de modo que elas chegam para Jesus e dizem: olha, mas nós expulsamos demônios em teu nome, nós realizamos sinais e maravilhas em teu nome, e o Senhor diz para ela: afastam-se de mim, porque o que vocês conheceram, praticaram acerca de mim não era legítimo, não foi verdadeiro. Logo, então, eu quero conversar, talvez propor, uma das coisas que é extremamente relevante e vital para a sua percepção de salvação, para você se perceber salvo diante do Senhor. E por mais que pareça, eu quero falar sobre obediência. Talvez a gente passe por esse tema sem tratá-lo de forma adequada. Talvez quando eu começo a falar, inclusive, sobre o que vou ministrar essa noite e revelo que vou falar sobre obediência, talvez tu pense: nossa, mas talvez esse tema é tão relevante assim para a minha salvação, visto que existe a fé, visto que existe o elemento do arrependimento, visto que existem tantos outros elementos na Bíblia Sagrada que nós associamos como importante para falarmos sobre a salvação. Será que de fato a obediência entra em um dos primeiros? Bom, vou advogar em favor que sim, preste atenção. Para a gente entender sobre Deus, para a gente falar sobre Deus, a primeira inferência que a gente tem que ter sobre Ele é que Ele é grande, poderoso, soberano, majestoso, glorioso, amém? É isso que Deus é.
Tanto que você, quando se percebe vivo, você olha para o universo à sua volta e você diz: isso aqui não é obra do acaso, isso é resultado de uma mente inteligente, alguém arquitetou tudo. Aí quando você vai para Gênesis capítulo 1, o interesse de Deus, o texto já começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, inferir que Deus, concluir que Deus é soberano, é criador, é poderoso, é a primeira impressão que você tem que ter. Começa a partir daí. Não quero nem, mais uma vez, gastar argumentos para discutir cientificamente sobre essas nuances da grandeza de um Deus que cria. Mas para nós, enquanto cristãos, precisamos partir da premissa de que Deus criou tudo e que Ele é soberano e que Ele é grande. Veja, Gênesis capítulo 1, Deus é grande, Deus é soberano e o homem é a primazia da criação do Senhor. No final do capítulo 1, nós temos Deus abençoando o homem, e quando Deus abençoa o homem, Ele diz: olha, homem, tudo que foi feito serve para te abençoar. Diz o texto: Deus abençoou o homem e mostra para o homem como que vai funcionar a criação, dizendo para ele: tudo que existe, existe para funcionar, para te servir. Tudo que existe funciona para te servir. Capítulo 2, agora guarde bem, capítulo 2. Capítulo 2, agora nós temos Deus estabelecendo uma ordem para o homem. Agora você vai cultivar o jardim. Agora você tem uma responsabilidade, agora você tem um propósito. E acima de tudo, e é a primeira vez que o texto diz: e Deus ordenou para Adão que ele não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então veja, a relação de Deus com o homem, ele se manifesta primeiramente dizendo: eu fiz tudo que existe, eu sou criador. Quando você se percebe em vida, você já se percebe que na sua pequenez, alguém fez tudo que fez, então fui eu. E para a tua felicidade, na minha graça, no meu amor, eu quero me relacionar com você. Porém, tem um limite. Você não pode tudo. E a árvore, o símbolo da árvore é justamente a expectativa que Deus utiliza para avaliar a sua obediência. Eu não quero dar um spoiler, mas você conhece a história. O homem come do fruto proibido e aí Deus então estabelece seu juízo. Veja, são 3 pontos importantes para a gente começar a falar sobre Deus. Aquilo que a gente conclui sobre Deus. Deus criou tudo porque Deus é poderoso. Deus dá uma ordem, porque em cada canto do jardim, para cada árvore, para cada planta, para cada animal, aquilo apontava para a beleza da criação do Senhor, para o amor do Senhor. E acima de tudo, então, no capítulo 2, nós temos uma árvore que diz: temos que tomar cuidado. Nós não podemos tudo. Nós não podemos tudo porque, inclusive, o Senhor nos ameaçou. O Senhor disse para mim que se eu comer do fruto que Ele ordenou que eu não comesse, eu vou morrer. E aí no capítulo 3 nós temos Deus revelando para Adão que Ele é fiel em cumprir os seus próprios decretos. Que Ele é capaz, fiel, digno de estabelecer e também fiel, capaz, digno de honrar com os decretos que Ele mesmo estabeleceu e não duela contra si mesmo quando estabelece algo. Então nós temos essa revelação: Deus faz porque é poderoso, Deus exige obediência, e se não obedecer, ai de ti se não obedecer. Pois bem, agora veja bem, essa lógica, sou poderoso e tenho uma expectativa de que você me obedeça, e por óbvio, se você não me obedecer, haverá juízo para você, é a mesminha lógica que Deus utiliza quando começa a se revelar para o povo de Israel enquanto nação. Vamos ler juntos? Olha esse texto que interessante. Assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram, vocês contemplaram, vocês perceberam, testemunharam, testificaram acerca do meu poder extraordinário e com a força, com o poder, com toda a assombrosidade, com tudo aquilo que eu utilizei para tirar vocês do Egito. Vocês viram.
o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, veja, agora é o seguinte, vocês viram, perceberam, no entanto, tem uma expectativa. Eu preciso que vocês obedeçam aquilo que eu vou decretar para vocês. Se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar, particular, diria também, dentre todos os povos. Contemplem, preciso que você obedeça. Se você obedecer, amém. Mas também a gente tem os sis do ruim. Se vocês não obedecerem, ai de vocês. Olha só, sabe o que eu percebo? Deus advertindo no jardim. Agora Deus com uma outra abordagem, dizendo, eu sentenciei o juízo para o Egito e fiz isso até de uma forma exibida para trazer juízo sobre eles e para me revelar para vocês. Na sequência, eu gosto de pensar que Deus encontra uma estratégia, mais uma estratégia para colocar isso em foco, para mostrar para o povo que obediência é importante. Veja bem, nos próximos capítulos, Deus decide usar uma estratégia para mostrar para o povo a importância da obediência. Vamos ler? Na sequência, Êxodo capítulo 19, 1, 25. Então todo o povo respondeu em uma só voz: tudo o que o Senhor falou faremos. E agora o Senhor disse a Moisés: vá ao povo. A ideia é que agora eles teriam um encontro com o Senhor para que o Senhor pudesse dizer a eles quais seriam os seus decretos. Vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã. Que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte. Agora eu preciso que vocês se preparem, lavem as suas vestes, porque eu quero falar para vocês exatamente sobre aquilo que eu preciso. E a intenção de Deus, então, é provocar no povo reverência, dizendo assim, do jeito que você está, você não pode chegar na minha presença. Você precisa lavar suas vestes para chegar na minha presença. Você precisa mudar o seu comportamento para vir aqui conversar comigo. Eu sei que existe a ideia, e eu compartilho dessa ideia, e vivo assim também, pensando que a oração ela é um estilo de vida, ela é algo que nós fazemos diariamente. Mas falar com Deus não é como falar com amigo, trivial. E aí, Deus, tudo bem? Com Jesus, a gente vê que existe intencionalidade e reverência. Embora Jesus tenha uma vida de continuidade sempre, onde o Espírito Santo vai dando impulsos, uma vida de oração, o tempo inteiro conectado ao Senhor, existem momentos que o Senhor Jesus se retira de onde Ele está, sai de onde está e vai para o local isolado para ter um contato intencional com o Senhor. Eu já escutei, pasmem, eu já escutei de pessoas que tiveram o cinismo, a cara de pau de dizer para mim assim, pois é, eu sabia que o que eu ia estar fazendo era errado, estava indo para a noitada e tal, eu sabia que o que eu estava fazendo era errado, mas por via das dúvidas eu até orei para Deus me proteger. Eu falei, cara, você está achando que Deus é o quê? Você está achando que Deus é o quê? Que você vai trocando figurinhas com o Senhor de forma irreverente. Lembra, cara, Jesus conta uma parábola. Mateus capítulo 11, salvo engano, ele conta a parábola de um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Aí ele diz que ele mandou o convite para os nobres. Só que os nobres rejeitaram os convites. E aí foram sentenciados também e receberam o furor da ira de Deus e muitos foram mortos. Aí o rei disse, quer saber, eu vou colocar gente de todo tipo. E o texto diz, gente boa e gente má aqui na sala das bodas para participar da festa. Jesus dizendo essa parábola, diz assim, eu vou colocar gente boa e gente má aqui para participar comigo. E participou. Festa de casamento começou a acontecer, estava acontecendo a festa de casamento. De repente o rei se aproxima e diz, olha um sujeito diz assim, cadê a roupa nupcial?
Cadê a roupa de casamento? Você não veio vestido adequadamente para o meu casamento? Eu tinha um rei, você nem merecia estar aqui. Eu tinha um rei, cara, você nem precisa, tu não era convidado, você veio. Esse tipo de lista de convidado é ruim, né? Quando você é convidado depois que você é o terceiro, quarto, você fala assim, eu sobrei. Mas tudo bem, vocês vieram aqui, então foram convidados, tem um favor, receberam o meu favor. Agora, sujeito, você vem aqui, você me desrespeita, me desonra, despreza o meu favor, e diz que aquele sujeito atraiu para si a ira do rei e foi para o castigo. Quando Adão percebeu o Senhor caminhando no jardim, o texto diz que ele teve medo e se escondeu, ficou em pânico, porque pensou, eu errei. Eu descumpri a promessa, eu descumpri aquilo que o Senhor estabeleceu como um mandamento. O Senhor estabeleceu algo para que eu observasse e eu vacilei. Postura de Adão, se esconde. Adão não sai com uma postura vestido de qualquer jeito. Pois é, comi e agora. Não, se esconde, tem medo. Postura de Moisés. Moisés na sarça ardente. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Vai para Isaías. Isaías tem uma visão assombrosa de que as bordas da veste de Deus estão arrastando no templo, e aí as batentes começam a tremer, fazendo muito barulho, o templo de repente começa a se encher de fumaça, e naquela experiência ele diz, ai de mim, porque sou homem de impuros lábios e habito num povo de impuros lábios, ai de mim, estou perdido. Daniel, quando tem uma experiência também com o Senhor, cai quase que como morto. Pedro, afasta-se de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Paulo vê o Senhor ficar 3 dias sem conseguir enxergar. Ananias tem que ir lá orar para as escamas caírem. João, na ilha de Patmos, a mesma coisa. Todos os grandes homens de Deus, quando têm um contato com o Criador, eles não saem ou não entram naquela experiência como se isso fosse trivial e comum. Nós não falamos com o Senhor, não entramos na presença de Deus de qualquer jeito. Deus exige respeito. Deus exige de você reverência. Às vezes você fica transitando nos ambientes sagrados e profanos como se isso não fosse te lesionar, e isso é ruim para a sua fé, isso é ruim para a sua relação com o Senhor. Deus exige de você respeito. Na presença do Senhor, você não entra como se tivesse para falar com qualquer pessoa. Na presença do Senhor, você entra, veste as suas roupas limpas, tira as suas roupas sujas, e então você entra para falar com o Senhor. Somente assim. Lava as vestes, tira as roupas sujas e entra com reverência, com temor. Tire a sandália, vai no cantinho contrito, nem olha para o Senhor, olha como um súdito, como um servo, vai na reverência. É assim. É assim, eu amo. O Evangelho fala sobre o amor, o Evangelho fala sobre graça, mas o Evangelho também fala sobre temor, reverência, respeito. Por que é que pensamos que podemos simplesmente frequentar lugares mundanos e depois frequentarmos lugares religiosos e sair de um e ir para o outro, como se isso não desagradasse o Senhor? Como se isso não ferisse o Senhor, não entristecesse. Deus quer de você reverência e temor. Na sequência, o Senhor diz por meio de Moisés, marque ao redor do monte limites. Já que eu estou com o notebook, vamos fazer uma coisa diferente, diga comigo, limites. Para o povo dizendo, tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar no monte será morto. Mão nenhuma tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão o monte.
Paulo reconhece que a nossa experiência com Jesus, ela nos leva à liberdade. Mas é verdade também que aos Gálatas ele diz para que nós não usemos da nossa liberdade para dar ocasião à carne. E às vezes a gente fica brincando de graça barata, como se a graça fosse um elemento do Senhor qualquer, que simplesmente nos desse alvará e licença para poder quebrar todos os limites e utilizar como justificativa para ter uma vida de desgraça e sem santidade. Esse não é o objetivo da graça. Às vezes a gente olha para a graça como sendo uma permissão de Deus para eu viver fora dos limites da santidade. Na realidade, a graça não te ensina a viver fora dos limites da santidade. A graça te enxerga, faz com que você enxergue esses limites. A graça de Deus não é permissão para pecar. A graça de Deus é força do Espírito Santo para que você ande em vitória sobre o pecado. Deus estabelece limites para que o homem obedeça. Não me importa a sua percepção de graça. O que importa é saber que desde sempre, de Gênesis a Apocalipse, Deus coloca limites e avalia a sua obediência para ver se você vai conseguir viver dentro desse quadrante, honrando ao Senhor. Crente, temente, vive sabendo que tem limite. Crente sábio, sabe que não pode fazer tudo. Pede para o Senhor força para enxergar o pecado. Lembrando que o que Jesus ensinou, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convence para quê? Para você continuar pecando? Evidentemente que não. Para que você enxergue o pecado e consiga ser livre do pecado. Deus estabelece limites. Portanto, é o segundo ensinamento dessa noite. Primeiro, seja reverente, troque as suas vestes. Não entre na presença do Senhor como se Ele fosse qualquer um. E tenha limites. Agora veja, Deus vai citar os 10 mandamentos. 10 mandamentos que servem evidentemente para a obediência. E Deus vai citar esses 10 mandamentos. E a maneira como Ele cita eu acho fantástica. Fantástica de ler, Eu confesso para vocês que eu fico assombrado, aterrorizado quando leio, porque as pessoas que participaram desse evento também ficaram. E veja a maneira como Deus então decide falar aquilo que Ele deseja. Como Ele decide expressar para o povo aquilo que eles devem obedecer. A regra de ouro, os 10 mandamentos. Diz o texto: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu o monte. E ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial, e ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Lembra, no jardim havia sido uma ordem. Talvez branda, Adão, eu fiz tudo para você. Eu vou te dar uma dica, não toque. Talvez aqui ele, na sequência, destrói com 10 pragas uma nação poderosa do mundo antigo e diz para os seus filhos, para Israel: eu fiz, sou poderoso, me obedeça. E aqui, como uma maneira de se certificar que eles fossem obedecer, vou mostrar para vocês mais ou menos o que eles esperam caso vocês não obedeçam. E faz esse espetáculo tenebroso. E cita de dentro desse monte fumegante a palavra, os 10 mandamentos. Agora veja, em Deuteronômio nós temos o livro da repetição. Tudo aquilo que eles haviam vivido ao longo de 40 anos, na expectativa, na iminência de entrarem na Terra Prometida. Então, meio que Moisés dá um check-up, um remember. Diz, olha, lembra que vocês viveram? E então, em Deuteronômio, nós temos várias repetições. E Moisés lembra, em Deuteronômio, qual foi o estado que eles ficaram diante dessa experiência. Deuteronômio capítulo 5, diz assim: quando ouviram a voz que vinha do meio das trevas,
Enquanto o monte estava em chamas, vocês se aproximaram de mim, todos os chefes das tribos e os anciões, e disseram: aproxime-se você e ouça tudo o que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você nos dirá tudo o que o Senhor, nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e cumpriremos o que foi dito, mas esse lance de falar com Deus é perigoso demais. Pode ser que a gente morra, a gente está com medo de morrer de falar com Deus. Então, Moisés, esse medo a gente quer é que você, essa barra aí de ir lá encontrar com Deus, faz você. A gente está com medo, a gente não está afim de falar com Deus. Aí na sequência, o texto diz assim: quando o Senhor ouviu o que vocês disseram, quando falavam comigo, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras que este povo lhe falou, e em tudo eles falaram muito bem. Eu sei que existe uma música que a gente canta às vezes em retiro, talvez você goste, tenha na sua playlist, e a gente canta: Senhor, me tira o medo que me fez dizer para Moisés, para que ele subisse no meu lugar. Mas Deus está dizendo que quando o povo disse isso, ele disse: olha, é bom, eu gostei. Quem dera eles tivessem sempre esse temor, esse medo, esse pânico. E assim viveriam bem, seriam bem-sucedidos para sempre. Quem dera, ainda que por meio do medo, ainda que por meio do temor, eles vivessem em obediência à minha palavra. Então Deus revela para a gente que, de alguma maneira, o temor é essa percepção de algo perigoso que pode acontecer comigo em caso de eu não observar os decretos e as ordenanças do Senhor. Esse é o temor. E aí você vai perguntar para mim assim: Tiago, eu entendi, mas a gente está no Novo Testamento, né? E como a gente está no Novo Testamento, e esse texto é para o Velho Testamento, talvez esse texto não tenha tanto sentido para a nossa experiência de fé. Porque agora a nossa experiência de fé ela não pode ser mais baseada no medo e no temor, agora ela tem que ser baseada no amor. E eu faço mais uma pergunta essa noite: qual é a mensagem da cruz? Repito, qual é a mensagem da cruz? O que a cruz nos ensina? A cruz nos ensina que aquela voz tenebrosa, assombrosa, assustadora, que saía de um monte fumegante, onde o chão tremia e o volume da trombeta ia progredindo, e eles iam se assustando. A crucificação é essa voz também de cima de um monte, onde meio-dia vira trevas, onde rochas se partem, e aquela mesma voz mata o próprio filho. Não foi o diabo que matou Jesus. Não foi os judeus. Não foram os judeus que mataram Jesus. Foi aquela voz. Foi o próprio Senhor que matou Jesus. E encontrou uma maneira de aplacar sua ira com derramamento de sangue. Aquele que diz: a mim pertence a ira e a vingança, foi esse que esmagou Jesus. Foi a voz tenebrosa, assombrosa, aterrorizante. Foi essa voz que matou Jesus. Então, quando nós olhamos para a cruz do ângulo do amor, nós ficamos estarrecidos, impressionados, porque nós percebemos que aquela voz encontrou uma maneira de despejar a sua ira no filho inocente por amor a você. Mas na medida com que a sua compreensão acerca do amor de Deus cresce, proporcionalmente cresce a sua medida da percepção de que esse Deus que fez o que fez com o filho vai fazer muito pior aqueles que não foram encontrados no filho. Não faz sentido você olhar para a cruz e ver somente o amor. Faz sentido você olhar para a cruz e perceber principalmente juízo, justiça, e olhar para a cruz de forma apaixonada e dizer obrigado, Jesus, mas olhar para a cruz e dizer: temos um Deus justo, juiz, que condena, que mata, que escorre sangue para poder aplacar a sua própria ira. Essa é a mensagem da cruz. De um Deus justo, mas de um Deus que ama. Essa é a mensagem da cruz. Sabe, eu penso
que ao longo da leitura bíblica, eu vejo Deus utilizando de manobras para fazer com que você obedeça. Começa com uma ordem branda no jardim, depois com algumas advertências, depois com algumas ameaças, talvez no estado de contemplação. Você olha a natureza e diz, alguém criou tudo isso e é soberano, poderoso, então eu vou obedecer essa pessoa, talvez de livre vontade, talvez com um empurrãozinho, como aquele texto. Eu amo aquele texto que todo mundo diz, quem não vem pelo amor, vem pela dor. O problema é que ele não é um texto bíblico, mas todo mundo cita como se fosse. Mas, enfim, né? Então tem gente que de alguma maneira entra na vida de obediência ao Senhor, de alguma forma. E que bom seria se fosse pelo amor. Que bom seria se fosse pelo amor. Porque no final das contas, se tem algo que me deixa com medo mesmo, é quando eu vejo o que Jesus falou sobre obediência. Isso me deixa com medo. Me deixa com medo um monte fumegando, tremendo, dando terremoto e aquela fumaça. Isso me deixa com medo? Me deixa com medo, me deixa pensativo, reflexivo. Mas tem algo que Jesus falou que me deixa com mais medo ainda, que é quando Jesus diz no Evangelho de João. Ele diz assim, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu, meu Pai, o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse enviará a vocês todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que disse. Eu gosto de pensar que talvez numa mesa, pessoas teologizando, talvez falando sobre soteriologia, sobre salvação, predestinação, soberania de Deus, livre-arbítrio, e assuntos como relativização do inferno, a literalidade do inferno, falando sobre justificação pela fé, enfim, falando sobre diversos assuntos que talvez pareçam e, de certa medida, são relevantes. E nessa discussão, talvez a sabedoria estivesse sentada no canto. E eu percebo talvez a sabedoria levantando as mãos e fazendo uma pergunta para eles. Posso me manifestar? Pode. Gente, o temor ao Senhor é o princípio de todo conhecimento. E citando as palavras de Jesus, de tudo aquilo que vocês estão dizendo, a questão é, quem ama obedece. Quem não ama não obedece. Quem ama é habitado pelo Senhor. Quem não ama não é habitado pelo Senhor, porque o mundo não recebeu, porque não vê nem o conhece. É isso? Tão simples? Sim. E o temor? Continua? Claro que sim. Vocês não lembram o que Jesus disse? Não tenham medo daquele que pode destruir o corpo, mas daquele que pode destruir a sua alma. A gente aprendeu que a gente tem que ter medo do diabo. A gente tem que ter mesmo temor daquele que vai enviar o diabo para lá. Daquele que pode nos enviar para o castigo eterno. A gente tem que ter respeito e reverência. E se for o caso, medo, para que você seja obediente. Porque o que eu percebo na história é Deus, de todas as maneiras, seja pelo ângulo da cruz de um Deus que castigou, seja pelo ângulo da cruz de um Deus que entregou o filho, seja de qualquer maneira, é melhor obedecer do que sacrificar. Deus quer filhos obedientes. Deus vai destruir os filhos da desobediência, como diz o texto. E Deus quer filhos obedientes. O céu, a nova terra, o novo céu é o lugar que vai habitar pessoas obedientes. Porque é no exercício da sua obediência que você glorifica Deus. Quando você obedece a Deus, você diz, existe alguém que é maior do que eu. Existe um limite. Eu não fiz esses limites. Sabe, a Bíblia diz que os astros solares, o mar, as estrelas, o sol, tudo obedece os limites do Senhor. E nós, os filhos, que temos a dádiva de sermos contemplados com o amor de Deus, olhamos para esse limite e passamos de patrola nos limites que o Senhor estabeleceu para nós.
Eu acho que talvez a sabedoria pudesse citar como último verso que eu quero ler com vocês essa noite, a sabedoria talvez pudesse citar isso. Sobre como viver, então, o amor, a graça, a contemplação, a admiração, mas o respeito. Diz assim o texto sagrado: retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Um Deus que te ama, que quer teu bem, que te cura. Um Deus que produz em você amor, paciência, domínio próprio, do próprio Espírito que anda como um amigo ao seu lado, te guiando por toda a verdade, porém, com temor. Sirvamos de modo agradável, com reverência e com temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aleluia! Deus é fogo consumidor. Apocalipse temos imagens terríveis do Deus que é fogo consumidor. Apocalipse 14, 19, nós temos o lagar da ira de Deus, o lugar onde, como se pisam uvas, serão pisoteados os condenados. Diz que 300 quilômetros de distância, 1,5 metro o tamanho do freio dos cavalos, vão escorrer sangue dos condenados do lagar da ira de Deus. E quando você vai para Apocalipse capítulo 19, você vê o nosso Jesus num cavalo branco, com olhos de fogo, com uma espada para ferir as nações. E sabe quem está pisando no lagar da ira do Senhor, que está correndo sangue dos condenados? O próprio Jesus. Eu sei que a imagem que a gente gosta de Jesus é de um bebê na manjedoura, ou de um Cristo crucificado. Mas a imagem de Jesus, uma das últimas imagens de Jesus na Bíblia Sagrada é de um cavaleiro esmagando pessoas condenadas, de modo que do lagar da ira de Deus escorre sangue dos condenados. Diz o texto que o enxofre da fornalha daqueles que adoraram a besta sobe na presença do Cordeiro. E em nenhum momento eu vejo no Novo Testamento o Senhor querendo anular ou tirar do seu entendimento que há um Deus que condena. E eu não me importo se você não quer mais ser mais meu amigo. Eu não me importo se você acha que o que eu estou pregando talvez seja exagerado demais. Porque a Bíblia não serve para te agradar. Jesus não veio para te agradar, Jesus veio para te salvar e para colocar juízo na tua cabeça. Seja reverente. Tenha respeito pelo Senhor. Troque as suas vestes para entrar na presença do Senhor. Tenha limites. Não desonre o Filho. Não desonre aquilo que o Senhor fez por você. Essa é a minha oração para você essa noite, para que você encontre uma forma de honrar o Senhor com a sua vida. Para que você encontre uma maneira de fazer da sua vida um ponto de obediência. Um local onde Deus pode olhar e dizer: eu estou procurando verdadeiros adoradores, ali tem alguém que me respeita, me ama, me obedece e me adora. Gente, para encerrar, Deus é fogo consumidor. Para encerrar, sem santidade, ninguém verá a Deus. Seja santo, meu querido. Viva em vitória em relação ao pecado. Glorifique ao Senhor através da sua vida. Em nome de Jesus, Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos ao Senhor esta noite que o Senhor possa nos revelar o caminho do temor. Nós queremos honrá-lo com tudo aquilo que somos e com tudo aquilo